O século XX deu-nos 3 ideologias com uma visão utópica da sociedade, que prometiam assegurar a felicidade infinita. As 3 partiam do pressuposto de eliminar as ideias ancestrais do bem e do mal, e precisavam destruir o antigo mundo para criar uma nova ordem mundial. Todas faziam de tudo para recrutar novos membros para a sua nova utopia. Uns com base na nação, outros com base na classe e outros com base na raça. São estas o fascismo, o comunismo e o nazismo, que juntas levaram o mundo à beira da destruição. Com todas as suas diferenças, existem ainda mais semelhanças. Todas estas têm a mesma raiz ideológica, nos socialismos. Ou como diria Rui Veloso, muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Antes de existir Marx, já infelizmente existiam socialistas. E como o diabo está nos detalhes, é preciso ver que os autores marxistas costumam classificar os socialistas em utópicos ou científicos, consoante sejam ou antecessores ou continuadores de Marx e das suas teses. Obviamente que esta classificação é bastante discutível, não relaciona uns com os outros e deixa de fora a maior parte daqueles que tenham divergido de Marx, a não ser que sejam uns que são bastante criticados por os seguidores marxistas. Como é óbvio, Marx não criou nada do zero. Adaptou várias ideias que vinham de há muitos anos atrás, de autores como Comte Saint-Simon, Charles Fourier ou Proudhon. Charles Fourier, por exemplo, aponta 4 principais pontos na sua ideologia, e só para mostrar como são bastante semelhantes aos pontos marxistas. O primeiro, um ataque ao comércio, à burguesia, como uma atividade parasitária e expoliadora dos trabalhadores. Um segundo, um ataque à religião, à família e à ordem, como perversões causadoras da infelicidade humana. Uma terceira, a defesa do princípio comunitário de propriedade, de trabalho e de vida. E uma última, a definição do princípio comunista da repartição da riqueza. E é daqui que vem aquela frase, a cada um consoante as suas necessidades. Fourier morre já com evidentes sinais de loucura, curiosamente como o Comte Saint-Simon, que tentou suicidar-se. Depois chega Marx, focado no determinismo histórico, com uma ideia simples, de que ao feudalismo sucede-se o capitalismo, que eventualmente irá cair, e aí leva à revolução do proletariado, que conduzirá ao comunismo e à abolição do Estado. Marx desenvolve as suas teorias da mais-valia e da exploração do homem pelo homem na sociedade capitalista. Segundo Marx, o trabalhador faz uma troca desigual com o patrão, porque este dá-lhe mais riqueza do que aquela que recebe. A concentração da riqueza numa minoria plutocrática, capitalista e egoísta vai encaminhar o sistema para uma crise de sobreprodução, que vai arruinar o sistema, dando origem à revolução do proletariado e à sua ditadura, abrindo caminho assim à sociedade socialista. Mais uma vez, o conceito de exploração do homem pelo homem não é de Marx, é do Comte de Saint-Simon, e a teoria de valor também não é de Marx, é de David Ricardo. Obviamente não vou aqui falar de todos os detalhes do marxismo porque são imensos. Vamos andar um bocadinho para a frente. Os anos passaram e a revolução do proletariado não aconteceu. Isto contradizia completamente a teoria marxista. E aqui começam a surgir as teorias revisionistas do marxismo. A primeira de Bernstein, que aceita que o capitalismo simplesmente não vai desaparecer e então forma aquilo que conhecemos hoje mais ou menos como social-democracia. Mas aqui há 3 nomes que convém decorar. Georges Sorel, um francês marxista. Otto Bauer, um alemão, aliás, austríaco marxista. E finalmente Giovanni Gentile, outro marxista, aluno de Marx e desta vez italiano. Todos estes eram seguidores de Marx e todos estes viram alguma falha, alguma inconsistência ou alguma maneira para melhorar as teorias do seu grande professor, Karl Heinrich Marx. Georges Sorel vê que a revolução não era, como Marx tinha dito, inevitável e que não seria espontânea, tinha que ser provocada. E, recorrendo à violência, seria possível desencadear esta revolução. Sorel cria também a ideia de que seria necessário uma elite para guiar o proletariado. Daqui o termo da vanguarda comunista, ou a vanguarda da revolução. E o Sorel é lido tanto em Itália como na Rússia. É, aliás, por causa das ideias de Sorel que a revolução bolchevique se dá da maneira que se dá. Um outro marxista, austríaco, Otto Bauer, nota que no Império Austro-Húngaro que os operários húngaros mostravam mais sentimentos de solidariedade com os burgueses húngaros do que com os operários, por exemplo, austríacos. Nota uma corrente nacionalista e uma solidariedade maior em termos de nação, em termos nacionais, nacionalistas, do que em termos de classe, como dizia Marx ou Engels. Aqui entra também Giovanni Gentile, aluno de Marx,
e socialista convicto, quebra com Marx e diz que tem, mais um que diz que tem a verdadeira teoria socialista, esta baseada na nação e na unidade nacional, contra a universalista marxista. Troca também a luta de classes pela nação. Estas ideias foram popularizadas, obviamente, por Benito Mussolini. Também ele, um socialista, aliás um marxista ortodoxo, era dirigente do Partido Socialista Italiano e jornalista marxista. Por acaso, a revista para a qual ele escrevia, enquanto jornalista, era a Avanti. Todas estas semelhanças não podem ser reduzidas a meras transições abruptas entre ideologias adversárias, porque na verdade não o são muito mais as semelhanças do que as diferenças. Obviamente, existindo inúmeras diferenças. Vem aqui finalmente o Partido Nacional Socialista. Partido Nazi. Obviamente que a palavra socialista não aparece aqui por acaso, mas não é só por isso que este partido também tem ideologias, ou uma base na ideologia socialista. Há uma frase que é: nós somos socialistas e inimigos do sistema económico capitalista atual, feito para a exploração dos economicamente frágeis, com os seus salários injustos, com a sua indecorosa avaliação do ser humano de acordo com a riqueza e a propriedade, em vez da responsabilidade e desempenho. Estamos determinados a destruir este sistema a todo custo. Esta frase está atribuída a um dos líderes do partido nazi, Gregor Strasser, mas foi dita por Hitler num jantar com apoiantes nazis em Munique. Strasser e Hitler tinham também as suas bases ideológicas no marxismo e nos socialismos. Hitler, tal como Mussolini, não se opunham ao marxismo por este ser socialista, mas sim por ser antinacional. Mussolini também, que por acaso disse que toda a nação italiana já era uma nação proletária, daí não ser necessário uma revolução do proletariado, mas sim uma união nacional contra as outras nações que exploravam toda a nação proletária que era Itália. Podemos também falar mais de semelhanças práticas entre todos estes regimes, como por exemplo o Partido Único, a existência do Partido Único, os movimentos de massas, o culto do líder, a supressão da democracia parlamentar, o intervencionismo económico, o expansionismo agressivo, a repressão dos dissidentes internos, a propaganda, as polícias secretas ou os campos de reeducação. Na sua base, o comunismo é o coletivismo em nome da classe, o fascismo é o coletivismo em nome da nação e o nazismo é o coletivismo em nome da raça. Finalmente, e a modo de dar alguma luz a algum antissemitismo que é hoje demonstrado pela esquerda, há algumas quotes de Marx que queria contrapor a algumas quotes de Hitler. Já disse aquela de Hitler de ser contra... Não era de Hitler, era do Strasser, mas foi dita por Hitler, portanto, parafrasear, tomando as ideias do outro, de ser contra o capitalismo, de ser contra o sistema opressivo que era o capitalismo. Há algumas frases interessantes ditas por Marx. Por exemplo, e citando Marx, o capitalista sabe que todas as mercadorias, por muito desprezíveis que possam parecer, ou por muito mal que possam cheirar, são, na fé, sua fé, e na sua verdade, dinheiro. No seu âmago, como judeus circuncisados. E, acima de tudo, um meio maravilhoso, em que dinheiro faz mais dinheiro. Tal como Hitler, o Marx não odiava os judeus simplesmente por causa da sua escolha religiosa. Era por causa do seu estereótipo de exploradores, de capitalistas, de burgueses, de especulação, principalmente, e este ponto também é referido por Hitler no Mein Kampf, por causa da especulação capitalista, que obviamente as suas índolos socialistas consideravam impensáveis. Ainda nas palavras de Marx, o dinheiro é o Deus ciumento de Israel, em face do qual nenhum outro Deus pode existir. O Deus dos judeus tornou-se secularizado e tornou-se o Deus do mundo. A letra de câmbio é o Deus verdadeiro dos judeus. O seu Deus, é apenas uma letra de câmbio ilusória. Só então poderia o judaísmo alcançar o domínio universal e fazer do homem alienado e da natureza alienada alienáveis objetos vendáveis submetidos à escravidão da necessidade egoísta e à negociação. Um bocadinho parecido com Hitler, por exemplo, que diz que só na França existe, hoje mais do que nunca, uma íntima harmonia entre as intenções do capitalismo judaico e os desejos de uma política nacional chauvinista. Para ser honesto, Marx também destinava um estilo de solução final a todas as classes que se fossem antirrevolucionárias. Ele diz, por exemplo, que todos os povos, grandes e pequenos, estão destinados a ser rapidamente suprimidos na tempestade revolucionária. Também num artigo The Russian Loan, Marx escreve que assim encontramos todos os tiranos apoiados por um judeu, como todos os papas são apoiados por um jesuíta. Na verdade, as ânsias dos opressores seria impossível, bem como a viabilidade da guerra fora de questão, se não houvesse um exército de jesuítas para abafar o pensamento e um punhado de judeus para saquear os bolsos. Marx diz ainda numa carta a Engels sobre o marido da sua própria filha, passa a citar: o judeu negro,
Lassalle. Ele, como é provado pela sua formação crânea e o seu cabelo, descende de negros do Egito, assumindo que a sua mãe ou avó não se tenham cruzado com um negro. Esta união do judaísmo e germanismo com uma substância básica de negro deve produzir um produto peculiar. A impertinência desse fulano também é própria de um negro. Negro este, que era o Paul Lassalle, que foi marido de Laura Marx. Curiosamente, ambos cometeram suicídio juntos em 1911. O marxismo realmente tem uma história de trazer felicidade às pessoas e de as levar a ficar loucas e suicidar-se, não. Há também duas frases que gostava de partilhar, uma de Engels e uma de Marx, em que, na minha opinião, e se calhar fazendo uma visão um bocadinho básica daquilo que eles dizem, mas em que é uma visão que acho que prova que nem Marx nem Engels se preocupavam assim tanto com os pobres nem com as classes. Simplesmente tinham um ódio mais do que o normal por aqueles que tinham de facto mais do que eles. Estes dois burgueses, filósofos, ricos, que sempre viveram tranquilamente. Engels diz primeiro, em primeiro lugar, os agricultores, o conjunto mais estúpido de pessoas na existência, que, agarrados aos preconceitos feudais, irromperam em massas, pronto para morrer em vez de deixar de obedecer àqueles a quem eles, seus pais e avós, tinham chamados de seus mestres, e a quem se tinham submetido a ser pisados e chicoteados. Marx diz também numa carta a Adolf Kluss que não há burros maiores que estes trabalhadores. Olhe para os nossos artesãos. Triste que a história do mundo deva ser feita por tais pessoas. Ainda para quem diz que o socialismo é amor, Karl Marx diz ainda numa entrevista ao Chicago Tribune que nenhum grande movimento alguma vez foi inaugurado sem o derramamento de sangue. Não pondo de parte também a utilização da violência para atingir os seus objetivos, os objetivos da sua revolução utópica. Bom, obviamente eu não quero dizer que todos os problemas do mundo vêm das ideologias socialistas. Obviamente que existem ideias que, analisando-se bem e em certas realidades, funcionariam certamente. Agora quero responder a alguns possíveis ataques àquilo que eu acabei de dizer, que há muitos, obviamente, que isto em termos de ideologias e em termos académicos, existe muita coisa que se pode apontar. Uma das principais é aquelas que dizem que o nazismo é de extrema-direita, enquanto que o comunismo é de extrema-esquerda. Obviamente estão nos polos opostos da política, portanto não podem ser semelhantes. Isto não é verdade. Obviamente que a política, toda a complexidade da política não pode ser analisada simplesmente por um binómio de esquerda-direita. Isso queria dizer que a política seria analisada só com uma variável. E uma variável é impossível para analisar a política. Obviamente que existem outras variáveis, e uma boa maneira de pôr a política seria, por exemplo, como a utilização do diagrama de Nolan, que já mede apenas duas variáveis, que eu também não acho que seja suficiente, mas já mede duas variáveis, e assim o nazismo continua a ser de um extremo, já não é na extrema-direita, e continua a ser socialista. Outra seria que Hitler era inimigo do marxismo. Isto, sim, é verdade. No entanto, isto não quer dizer que ele não fosse socialista. Ele dizia, de facto, que o verdadeiro socialismo era o dele, tal como Mussolini, tal como muitos outros. Existe uma tentativa, algo, absurda, de tentar alegar que o Hitler não era socialista, apenas demonstrando que ele não era comunista ou que não era marxista. Isto são coisas completamente diferentes. Aliás, o nome, como eu já disse anteriormente, o nome Partido Nacional Socialista, o socialista não aparece ali sem querer. Outra seria que Marx era judeu, portanto era impossível ser antissemita. Mais ou menos, o Marx era neto de judeus e o pai não era religioso, depois converteu-se eventualmente ao luteranismo. Uma última, e é o que eu acho de facto a mais escandalosa, era dizerem que o Hitler era apoiante do capitalismo e que protegia a propriedade privada. Obviamente apoiante do capitalismo não era, e de proteger a propriedade privada é uma coisa perfeitamente... Quer dizer, qual é a menor propriedade privada possível? É a propriedade dos indivíduos sobre o seu próprio corpo, a sua soberania individual. E esta foi a propriedade que o nazismo negou aos judeus quando os escravizou e negou também aos seus habitantes, aos alemães. Nacionalizou quer as empresas judaicas, quer as empresas de alemães que não eram necessariamente os seus apoiantes, e depois as redistribuiu pelo um sistema de corporativistas nazis. Também interviu na economia, estabeleceu o que é que devia ser produzido pelas fábricas e pelas empresas, fixou cadeias de produção e cadeias de negócios, fixou quem comprava de quem e o quê, definiu preços de bens e de produção de ordem superior. E isto obviamente não é de alguém que defende a propriedade privada. Fica aqui assim feito o que foi uma análise histórica, somewhat académica, das raízes ideológicas do fascismo, do comunismo e do nazismo.
Foi o 9º episódio do Política com Cerveja. Um brinde a vocês e até ao próximo.